No início da década de 1990, o Brasil tinha um problema de 5 milhões de quilômetros quadrados. A Amazônia, a maior floresta tropical do mundo, o pulmão do planeta e o cofre das maiores riquezas naturais da nação, era, para fins de defesa e controle, um buraco negro. O exército mantinha pelotões de fronteira isolados, heróis que lutavam contra a imensidão verde com facões e coragem, mas eles eram cegos. Acima da copa das árvores, o céu da Amazônia era uma terra de ninguém. Aviões de narcotraficantes voavam livremente, transportando toneladas de cocaína. Garimpeiros ilegais abriam pistas clandestinas, destruindo a floresta e contaminando rios com mercúrio. E o mais preocupante para os estrategistas em Brasília, potências estrangeiras operavam na região com uma liberdade desconcertante, mapeando recursos e levantando a velha questão: a Amazônia é mesmo do Brasil? Para essa Força Aérea Brasileira e para o governo, a situação era insustentável. A soberania nacional era uma ficção se o Estado não pudesse ver o que acontecia em seu próprio território. A resposta tradicional, colocar mais soldados no chão, era inútil em uma área daquele tamanho. A resposta precisava ser tecnológica. O Brasil precisava de olhos que vissem através das nuvens, ouvidos que escutassem conversas criptografadas e um cérebro que processasse tudo isso em tempo real. Nasceu assim o conceito do CIVAM, o Sistema de Vigilância da Amazônia. Não era apenas um projeto de compra de radares, era o projeto de infraestrutura militar mais ambicioso já concebido no Hemisfério Sul. O plano era criar uma rede integrada de sensores, satélites, radares fixos em solo, aviões de vigilância aérea e centros de processamento de dados. O CIVAM deveria cobrir a Amazônia como um domo eletrônico, detectando desde um pequeno avião monomotor voando baixo até o desmatamento ilegal visto do espaço. Era um projeto de 1 bilhão e 400 milhões de dólares, e quando há tanto dinheiro e tanto poder estratégico na mesa, os tubarões começam a circular. Em 1993, o governo brasileiro abriu a concorrência internacional para escolher a empresa que construiria o sistema. O Brasil tinha a visão, mas não tinha a tecnologia para fazer tudo sozinho. Precisava de um parceiro. E a disputa rapidamente se polarizou entre dois gigantes da indústria de defesa global, representando duas visões geopolíticas distintas. De um lado estava a Thomson CSF, hoje Thales, a gigante francesa. A França, com sua longa tradição de independência diplomática e tecnologia de ponta, via no contrato do CIVAM a chance de consolidar sua influência na América do Sul e desafiar a hegemonia americana. A proposta francesa era tecnicamente robusta e vinha acompanhada de um forte lobby político de Paris. Eles ofereciam não apenas os equipamentos, mas uma parceria estratégica que prometia menos interferência política do que a dos americanos. Do outro lado estava a Raytheon, uma das maiores empreiteiras de defesa dos Estados Unidos, a fabricante dos mísseis Patriot. Para Washington, o CIVAM não era apenas um negócio, era uma questão de segurança nacional americana. Eles não queriam que uma empresa europeia controlasse os olhos sobre a Amazônia. Eles queriam que o sistema fosse americano, operasse com padrões americanos e, crucialmente, que os dados gerados por ele fossem acessíveis ou, no mínimo, compatíveis com os interesses de inteligência dos SRAQA. A Raytheon entrou na briga com o peso do complexo industrial militar americano atrás de si. A disputa comercial se transformou em uma guerra de bastidores em Brasília. Lobistas de ambos os lados enchiam os corredores do Congresso e dos ministérios. Jantares caros, viagens oferecidas a oficiais, promessas de compensações industriais. O clima era de tensão, mas publicamente parecia uma concorrência técnica normal. Os brigadeiros da FAB analisavam as especificações dos radares, os custos, os prazos. A Thomson parecia estar na frente. Sua tecnologia de radar era considerada superior por muitos técnicos brasileiros, e a oferta financeira era competitiva. Em Washington, a possibilidade de perder o contrato acendeu um alerta vermelho na Casa Branca de Bill Clinton. A administração democrata, pressionada pela indústria de defesa que enfrentava cortes no pós-Guerra Fria, decidiu que a Raytheon tinha que ganhar. E para garantir essa vitória, eles não usariam apenas a diplomacia. Eles usariam a sua arma mais poderosa e secreta, a comunidade de inteligência. A CIA e a NSA
Agência de Segurança Nacional, foram acionadas. A missão não era espionar a União Soviética ou terroristas. A missão era espionar o governo brasileiro e os concorrentes franceses. O objetivo era descobrir os pontos fracos da proposta francesa, identificar quem no governo brasileiro estava inclinado a aceitá-la e, se possível, encontrar sujeira, evidências de suborno ou corrupção, que pudessem ser usadas para desqualificar a Thomson e forçar o Brasil a escolher a Raytheon. O Brasil, que tentava construir um escudo para proteger sua soberania na selva, estava sem saber com suas defesas mais íntimas violadas na capital. Os telefones do Palácio do Planalto, do Ministério da Aeronáutica e das residências de altos funcionários tornaram-se microfones abertos para os espiões de Langley. Eles ouviam as estratégias de negociação, as dúvidas do presidente, as conversas privadas. A soberania brasileira estava sendo estuprada eletronicamente para garantir a venda de um sistema que prometia proteger a soberania. No final de 1994, a decisão foi anunciada. Para a surpresa de muitos analistas que apostavam na França, o governo brasileiro escolheu a Raytheon. O anúncio foi celebrado em Washington como uma vitória da competitividade americana. Mas em Brasília, um silêncio desconfortável pairava no ar. Havia rumores de pressões indevidas de que a decisão havia sido política e não técnica, e então o escândalo estourou. Não por causa dos americanos, mas por causa de uma briga interna brasileira que acabou expondo a ponta do iceberg da espionagem. Uma escuta telefônica vazada para a pró-imprensa revelou conversas comprometedoras entre um assessor do Planalto e o representante da Raytheon no Brasil. O escândalo do Sivan tomou as manchetes. Falava-se em tráfico de influência, em propina. O Congresso abriu uma CPI. O projeto parecia estar por um fio, mas o verdadeiro segredo, a verdadeira bomba, ainda estava guardada nos cofres da CIA. O que o público brasileiro via era a corrupção doméstica. O que eles não viam era a mão invisível que havia manipulado as cartas desde o início. A França, furiosa com a derrota, sabia que tinha sido jogada para fora do jogo de forma suja. E os Estados Unidos sabiam que, se a extensão de sua espionagem fosse revelada, as relações com o Brasil poderiam ser rompidas irreparavelmente. O projeto Sivan, nascido para dar luz à Amazônia, começou sua vida mergulhado na mais profunda escuridão da espionagem industrial. A tecnologia prometia ser revolucionária. Aviões radar brasileiros, sensores sísmicos, satélites. Mas antes que o primeiro radar fosse ligado, o Brasil teria que sobreviver a uma tempestade política que ameaçava não apenas o contrato, mas a credibilidade do próprio Estado. O escudo da Amazônia estava sendo forjado, mas o metal estava contaminado pela intriga internacional. E a pergunta que ficava era: quando o sistema fosse ligado, quem estaria de fato segurando o controle remoto? 1995. O Brasil tentava se estabilizar após anos de inflação e turbulência política. O governo de Fernando Henrique Cardoso, recém-eleito, via no Sivan a sua vitrine tecnológica, a prova de que o país estava entrando na modernidade. Mas nos bastidores, a vitrine estava prestes a ser estilhaçada. A decisão de entregar o contrato à Raytheon, sob forte pressão americana, havia deixado feridas abertas. E como em qualquer guerra de sombras, alguém decidiu vazar a verdade. Ou, pelo menos, uma parte suja dela. A bomba explodiu nas páginas da imprensa. A revista Isto É publicou transcrições de conversas telefônicas gravadas clandestinamente. No centro do furacão estava o chefe do cerimonial do Palácio do Planalto, embaixador Júlio César Gomes, e o representante da Raytheon no Brasil. As gravações sugeriam tráfico de influência, lobby ilegal e, pior, que a decisão técnica da aeronáutica poderia ter sido contornada por interesses políticos e financeiros. O escândalo, que ficou conhecido como a Pasta Rosa, paralisou Brasília. O Congresso Nacional, sentindo o cheiro de sangue, abriu uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Ministros caíram, a integridade do presidente foi questionada. A Raytheon, que celebrava a vitória, se viu no banco dos réus da opinião pública. Mas enquanto já Brasil discutia a corrupção doméstica, a verdadeira história da espionagem internacional permanecia nas sombras, conhecida apenas por poucos oficiais de inteligência. O que os grampos da Pasta Rosa revelaram